paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma reflexão para o seu coração que está no livro de 2 Reis, capítulo 20, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor Jeová, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, lembra que eu tenho andado diante da tua presença em verdade e com o coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Vemos aqui a história do rei Ezequias. Ezequias foi um rei que andou diante do Senhor em verdade e em justiça. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Antes de Ezequias vieram reis que se prostraram diante de outros deuses, que até mesmo os seus filhos eles deram a Moloque em sacrifício. Porém, Ezequias foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas ele estava enfermo, estava com uma doença mortal e ele ia morrer. Ele estava muito doente. E Deus mandou o profeta Isaías até a casa dele, até o palácio, e falou para ele: Olha, Ezequias, Deus mandou falar para você, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Coloca as coisas do palácio aqui que você tem ordem, porque ele era um rei, então ele tinha que deixar tudo em ordem ali no palácio. Então Deus falou para ele: olha, coloca tudo em ordem aqui no palácio, na tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Ezequias virou o rosto para a parede e chorou ao Senhor, chorou muito, muitíssimo. E ele falou para Deus: olha, Senhor, lembra que eu tenho andado diante da tua presença em verdade e em justiça. Lembra, Senhor, que eu tenho feito o que é justo, o que é correto. E ele chorou muito. E o Senhor falou com Isaías de novo, falou: olha, Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e ouvi as tuas lágrimas, e eu vou acrescentar na tua vida mais 15 anos. E Ezequias voltou lá e falou para o rei: olha, rei, Deus mandou te falar que ele ouviu a tua oração e ouviu as tuas lágrimas, e ele vai te acrescentar mais 15 anos de vida. E Deus curou a enfermidade do rei Ezequias, repreendeu aquele mal, ele foi curado e ainda viveu mais 15 anos. Deus reverteu a sentença que ele tinha dado na vida de Ezequias. Nesta manhã, eu quero falar sobre sentença, que Deus reverte sentença. E Ezequias, ele estava com uma sentença de morte. Deus tinha dado essa sentença: você vai morrer e não vai viver. Porém, ele virou para a parede e chorou e clamou ao Senhor, e Deus ouviu a oração dele. Ele se humilhou na presença do Senhor. Vemos também a história do povo de Nínive. Deus falou para Jonas: olha, Jonas, vai até a cidade de Nínive e fala contra eles. Fala para eles que dentro de 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Aquela cidade vai ser destruída totalmente, então fala para eles que eu vou destruir. O processo de Jonas chegar até lá foi complicado, os irmãos já sabem, eu não quero entrar nesse detalhe para o vídeo não ficar longo. Mas o que eu quero dizer é que Jonas chegou até aquela cidade e falou para aquele povo: olha, Deus mandou falar para vocês que dentro de 40 dias ele vai destruir essa cidade será destruída. E Jonas pregou ali. Porém, aquele rei e aquele povo se humilhou diante da face do Senhor. Aquele rei se vestiu de pano de saco, se assentou na cinza e jejuou, proclamou um jejum naquela cidade. Eles jejuaram e o Senhor reverteu aquela sentença. O Senhor mudou a sentença de Nínive. Aquela cidade não foi destruída porque eles se humilharam diante da presença do Senhor. Deus reverte situação. Muitas vezes nós temos uma sentença na nossa vida, alguém decretou uma situação, uma sentença na sua vida, sentença de morte, mas o Senhor é o Deus que muda a situação, muda decreto. Vemos também a história da rainha Esté, quando estava no comando ali junto com o rei Assuero, no reinado da Pérsia. O Amã, o poderoso Amã naquela época, que era o segundo do rei, ele fez uma lei que todo o povo de Israel, no dia 13 do mês de Adar, deveria morrer. Eles deveriam ser eliminados da face da terra, eles não teriam direito nem à defesa, eles não poderiam lutar, eles tinham que ser eliminados da face da terra. E Deus levantou a rainha Esther naquela época para interceder pelo povo de Israel. E ela jejuou durante 3 dias, falou para os seus servos
para suas servas, falou para o povo de Israel, falou para Mardoqueu: olha, fala para o povo jejuar durante 3 dias, não coma nem beba, porque eu vou chegar diante da face do rei e vou interceder por nós. E sabemos que naquela época, uma rainha entrar diante da face do rei sem ser chamada, ela corria o risco de ser morta. Mas ela falou: se eu morrer, morrerei, mas eu vou chegar diante da face do rei e vou interceder pelo povo. E ela foi recebida pelo rei, e foi levantado uma lei naquele tempo, que o povo de Israel, eles poderiam lutar. A sentença foi revertida nessa situação. Eles poderiam lutar, eles não iam morrer sem direito à defesa, eles iriam lutar pelas suas próprias vidas. E Deus permitiu que o povo de Israel não fosse morto, não fosse eliminado naquela época. Deus é o Deus que reverte sentença. Se o diabo está falando no teu coração, na tua mente, que para você não tem mais jeito, que você está condenado à morte, é mentira de Satanás. Não dê ouvidos à voz do inimigo, porque o Senhor Deus, Ele é poderoso para mudar sentença de Satanás, sentença de qualquer pessoa que o diabo tem usado para falar com você, que para você não tem mais jeito, que para você tudo está acabado. Muitas vezes o diabo fala no seu coração: se mata, que para você não tem mais jeito, tua vida acabou. Mas Deus é o Deus que muda a sentença, Ele é o Deus que muda a história, Ele é o Deus que transforma a água em vinho, Ele muda a sentença, muda a situação. Creia que a tua bênção vai vir. Se humilhe na presença do Senhor como o rei Ezequias e fale. Se você é um crente fiel, se você é uma serva fiel, fala: Senhor, lembra que eu tenho sido fiel na tua presença. Senhor, lembra, Senhor, por que eu estou passando essa situação, meu Pai? Comece a clamar ao Senhor, e o Senhor Ele vai responder a tua oração, Ele vai intervir nessa situação. Não desista, seja forte, corajoso, seja forte, corajosa, porque o Senhor é contigo, amém? E creia nessa palavra, que o Senhor é o Deus que reverte, que muda a situação, que muda decreto, como Ele mudou o decreto do rei Ezequias, mudou o decreto de Nínive e mudou o decreto do povo de Israel. E tem muitos exemplos na Bíblia. Então o Senhor Deus, Ele é o Deus que muda a situação. Não pense que a sua vida está acabada, está destruída, que você nasceu para sofrer, que você nasceu para ter essa vida miserável. Não. Levante a tua cabeça, olhe para o Senhor Jesus, porque Ele pode mudar a sua situação. Ele pode reverter essa situação que está na sua vida, porque Ele é um Deus todo-poderoso. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então clame ao Senhor. Você que é um crente fiel, justo ao Senhor, clame, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você que não está na presença do Senhor e fala: eu não sou justo, eu sou um pecador, mas clame do mesmo jeito, se humilhe, porque Deus é o Deus que, quando o homem se humilha, ele muda a situação, Ele muda o decreto, Ele dá a vitória. Então clame ao Senhor, não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo dizer que você é um derrotado, mas você é um vencedor, no nome de Jesus. Que essa palavra fique para a tua meditação.